Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Jana. Nesse canal aqui eu dou aulas de crochê. Na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse modelo de bolsa aqui que eu já postei lá no meu Instagram, tá? Ela é bem simplesinha de fazer, tem esse fundo aqui retangular e essa alça aqui, ó, tá? Que a alça transpassa de um lado a outro. E aqui você só precisa colocar algum fechador, tipo de botãozinho, para fechar a sua peça. Eu vou mostrar todo o passo a passo dessa aula, inclusive a alça. É importante que você assista essa aula completa, tá? Por quê? Porque eu não vou refazer a bolsa completa, eu só vou fazer algumas partes, algumas etapas, mas eu vou explicar tudo da melhor forma possível, fazendo cada etapa, tá? Começando da base, o corpo, essa parte aqui e as alças. Só que eu não vou fazer a peça completa, eu vou fazer apenas cada uma das etapas. Então assiste esse vídeo aqui desde o início para que você possa entender bem detalhadamente como eu vou fazer toda essa bolsa, tá? E se você quer contribuir com o meu trabalho, se você gosta da maneira como eu ensino, gosta aqui das peças que eu trago aqui pro meu canal, compartilha esse vídeo, dá aquele seu joinha que isso ajuda bastante o nosso canal a crescer e compartilha nos grupos de Facebook, no Instagram, no WhatsApp, dá essa forcinha pra mim, assim você tá contribuindo com o meu trabalho e me incentivando a trazer mais conteúdos legais aqui gratuitamente para vocês. E é isso, continua assistindo esse vídeo para você aprender a fazer a sua bolsa Meg, que é o nome dessa bolsa aqui, tá bom? Eu usei esse fio aqui, que é o Ecomalha da Euroroma, eu usei um tubo, isso aqui foi o que sobrou de um tubo, tá? E eu usei também essa agulha aqui, que é a número 6,5. Eu vou mostrar para vocês agora todo o passo a passo. Eu não vou fazer a bolsa do zero porque ela já tá pronta, mas eu vou fazendo cada etapa e ensinando para vocês como é que faz, né? A gente vai começar aqui, ó, pela parte da base aqui do fundo da bolsa, e aí eu vou fazendo cada etapa junto com vocês, tá? Eu não vou fazer ela completa, eu vou fazer apenas algumas partes e vou explicando para vocês todo o passo a passo, contando, né, mostrando para vocês a quantidade de ponto, as medidas de cada uma das etapas. E tirando a medida da peça também para vocês poderem reproduzir a de vocês. Então vamos lá, tá? Eu vou usar esse daqui, que foi o que sobrou, né, dessa peça aqui, e aí eu vou mostrando para vocês cada etapa. A gente vai começar aqui pela parte do fundo, tá? Então, ó, um detalhe desse fio aqui é que ele não tem nenhuma elasticidade, tá? Ó, não tem nenhum, ele não estica, é um fio bem seco mesmo. Ele não tem elasticidade, mas dá para fazer também esse modelinho de bolsa. Ele é um fio fino, conforme vocês podem ver, ó. Então, por isso eu achei legal trabalhar com ele nesse modelo também. Dependendo do modelo de bolsa que você for fazer, o fio seco, também sem elasticidade, dá para trabalhar assim. A questão é que ele não pode ser muito grosso, né? Porque aí a bolsa vai ficar um pouco grosseira. Esse daqui, ó, ele é largo, mas só que ele fica fechadinho, ó. E aí ele fica assim, bem fino. E aí a gente vem aqui na agulha, cruza aqui as pontinhas, vamos fazer esse nozinho aqui. E a partir de agora a gente vai contar 21 correntinhas, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 e 21. Fiz essas 21 correntinhas aqui e a gente vai voltar para fazer o contorno aqui por todas essas correntinhas. Então, ó, já venho aqui, já pulo essa corrente, venho aqui na segunda corrente e vamos fazer pontos baixos, tá? Por toda essa base aqui, ó. Fazendo pontos baixos. Essa bolsa aí, ela tem um fundo retangular, só que eu não vou fazer aquele fundo trabalhado que a gente faz no meio e trabalha ao redor. Vou fazer ele normal mesmo, bem simples, de carreirinhas de vai e vem, tá? Então, se você quiser fazer um fundo mais trabalhado, aí tem aqui alguns vídeos também no canal de modelo de bolsa que tem esse fundo que eu tô falando pra vocês, que a gente contorna, né? Toda essa carreirinha aqui, essa correntinha aqui, a gente contorna ela e vai fazendo ele, deixando ele ficar mais retangular de outra forma. Só que esse modelo aqui, eu quis fazer de uma forma bem simples mesmo, mais simples possível, tá? Conforme vocês verão aí, ela é toda feita a alcinha do crochê, bem simplesinha mesmo. Então a gente vai fazendo aqui pontos baixos até chegar lá no finalzinho.
Pronto, cheguei aqui no final, ó. A gente também vai trabalhar lá no nozinho inicial. Então, a gente vem aqui, dá uma folgadinha. E aqui a gente também vai fazer um ponto baixo, tá? Nesse nozinho aqui, que é o nozinho inicial. Então, aqui, puxa ele. Cheguei aqui no final, faço uma correntinha e viro a peça novamente, ó. E continuo trabalhando em pontos baixos. Como eu falei pra vocês, isso aqui é uma base bem simples. É uma base trabalhada, então ela é só ponto de vai e vem. E aqui continua fazendo pontos baixos. A gente vai fazer 3 carreirinhas no total e depois a gente vai contornar também toda essa base com ponto baixo. Eu vou tentar, né, fazer ela só com essas sobras de fio aí que vocês viram no início, tá? Eu não vou fazer ela completa, não vou subir o corpo todo, mas vou falar pra vocês quantas carreiras eu fiz na peça inicial, pra vocês terem uma noção, né? Como ela já tá, a peça já tá pronta, eu vou só mostrando pra vocês cada etapa, tá? Então, vou tentar fazer ela com essa sobrinha de fio aí, que eu não quero usar outro fio pra fazer outra peça. Prontinho, chegando no finalzinho da carreira, faz uma correntinha e vira novamente, ó, já tá quase pronta aqui a base, só são 3 carreiras. Se você quiser fazer ela mais larga, é só dar continuidade, tá? Prontinho, ó, cheguei aqui no final, ó, essa aqui vai ser a largura do fundo, né? Agora a gente vai contornar aqui toda essa base fazendo pontos baixos, tá? Então, cheguei aqui nesse finalzinho, ó, vou passar toda essa peça por essa laçada, ó. Passei a peça por toda a laçada, vou tentar esconder esse nozinho aqui dentro, ó, do ponto. Então, puxo aqui e puxo aqui. E aí, eu vou puxar esse fio pra cá, tá? Eu tô fazendo da mesma forma que eu fiz aquele cestinho aqui. Quem acompanha essa aula do cesto com divisória vai perceber que é o mesmo esquema. Então, venho aqui, ó, pulo esses 2 pontos, venho aqui no terceiro e vou pegar o fio que tá aqui atrás. Vou trazer aqui pra cima, fazendo ponto baixo, tá? Então, ó, faço aqui um ponto baixo e dou continuidade fazendo pontos baixos aqui. Vou aqui no próximo, outro ponto baixo. E aqui no último, outro ponto baixo. E aí vem o pulo do gato, igual eu ensinei pra vocês lá na base do cesto quadrado, tá? No cesto retangular, né, com divisória. Fiz esse ponto aqui, faço uma correntinha, que é pra fazer uma viradinha assim, pra deixar essa base aqui, essas quinas mais quadradinha. Então, fiz essa correntinha e aqui dentro desse mesmo ponto eu vou fazer outro ponto baixo. E aí, vocês vão perceber que vai dar uma viradinha aqui, para deixar essa parte aqui da quina mais quadradinha, tanto essa como essa daqui e essas duas de cá. E aí a gente vem aqui, ó, a gente vai seguir aqui esse nozinho aqui, nesse nozinho aqui eu vou fazer outro ponto baixo aqui, tá? Então, ó, faço outro ponto baixo aqui, mais outro aqui, tá? Ó. Então, são 3 pontos baixos aqui. E aqui no finalzinho também a gente vai fazer a mesma coisa como fez aqui. Vem aqui nesse último ponto, ó, faço um ponto baixo. Fiz esse ponto baixo, vou fazer uma correntinha. E dentro do mesmo ponto, ó, puxa aqui o fio para fechar essa abertura do ponto. Dentro do mesmo ponto eu vou fazer outro ponto baixo. Da mesma forma que a gente fez do outro lado, ó. E aí vai dar essa curvinha aqui da quina. E aqui a gente continua fazendo ponto baixo aqui, por essa base, ó, até chegar lá da outra ponta. Isso já aproveita para esconder a pontinha do fio, né, que ficou lá do início, aqui por baixo dos pontos, tá?
Cheguei aqui no finalzinho novamente, vai ser a mesma coisa. Faço um ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo dentro do mesmo ponto. Aí já vou pular aqui pro próximo, eu já venho para essa aqui, faço outro ponto baixo. Vou me guiando aqui, ó, tá? Tanto por essas guias aqui, essas marcações, e aqui onde tem esses nozinhos. Então aqui, ó, nozinho, faço outro ponto baixo. E agora eu vou pra cá, pra pontinha novamente, faço um ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo dentro do mesmo ponto. E aí aqui já virou aqui, né? E aqui eu continuo fazendo pontos baixos até chegar lá na ponta. Prontinho, gente. Cheguei aqui nesse finalzinho, tá no último ponto, ó. A gente vai pegar essa laçada, ó. Passa a agulha aqui no primeiro ponto, ó. Pega essa laçadinha e joga pra trás. Jogou a laçada lá pra trás, passa a agulha aqui pela frente, pega a laçadinha lá de trás, puxa um pouco o fio pra diminuir, já vem, ó, puxa uma laçada por dentro delas, tá? Ó. Puxa essa laçadinha aqui, a gente vai contornar aqui, fazendo pontos baixíssimos por toda essa base. Então, ó, já puxei essa laçadinha aqui pra frente, já vou no próximo ponto. Vou lá atrás, pego outra laçadinha, ó, e faço o contorno aqui, fazendo pontos baixíssimos, tá? Então, prontinho, gente, ó. Cheguei aqui no finalzinho, ó, já tá assim. Fiz ponto baixíssimo por toda a lateral. E a gente chega aqui nesse final, chegando aqui nesse último ponto, ó, vou pegar essa agulha aqui número 3, tá uma agulha mais fininha. Vou passar aqui, ó, por baixo do primeiro ponto baixíssimo, pego essa laçadinha e trago ela pra cá, ó. Puxar um pouco o fio pra diminuir. Tá muito grande. Aí eu passo a agulha aqui por baixo, ó, saindo pelo meio do fio, saindo pelo meio do ponto, ó, e jogo essa laçada lá pra trás, tá? E aí aqui a gente simulou como se tivesse aqui outro ponto, outra correntinha aqui. E aí, feito isso, ó, a laçadinha já vai estar aqui atrás. Aqui a gente já vai começar a subir a nossa carreira, tá? Então, vou continuar aqui com essa agulha mais fina. Eu vou lá atrás, pego uma laçada, passo aqui, ó, troco de agulha novamente. Pego essa laçadinha, pego a laçada que já tava lá solta lá atrás, né? Que foi do acabamento. E aí eu passo a que tá lá atrás por dentro dessa que eu puxei agora. E esse aqui é o primeiro ponto dessa carreira, tá? E aqui a gente vai contornar, ó, trabalhando as duas laçadinhas, né? Trabalhando aqui essas correntinhas de cima, a gente vai passar a agulha por baixo delas duas, ó. Passa por baixo e faz pontos baixos, ó, tá? Por toda aqui, ó. Passa a agulha aqui. Faz pontos baixos. Tá?
E aí, essa base aqui de correntinha vai ficar pela parte de baixo da peça. Que a gente vai subindo toda essa lateral aqui, só com ponto baixo, tá? Ponto baixo normal aqui, a gente vai subindo. Não tem aumento nem nada do tipo, é só pontinho baixo. Então, a gente faz o contorno aqui por toda essa base. Pronto, chegando aqui no finalzinho, ó, a gente já fez todo o contorno de ponto baixo, tá? Que é essa primeira carreirinha aqui, a gente acabou de fazer agora. Então, cheguei aqui no final, venho aqui no primeiro ponto, no ponto inicial, passo a agulha por baixo, ó, da primeira correntinha, pego essa laçadinha e jogo aqui pra trás. Puxar um pouco o fio pra diminuir, tá? Aí eu passo a agulha aqui por baixo. Também pego a laçadinha que tava lá atrás. Pego outra laçada aqui e vou fazer o ponto baixo. A partir de agora a gente vai fazer esse detalhe de ponto alongado, tá? Então, ó, aqui embaixo, em cima desse ponto aqui, eu fiz esse ponto baixo. Então, eu já venho aqui no próximo ponto por baixo do ponto, ó. Passo a agulha aqui por baixo do ponto. Vou lá, pego uma laçada, ó. Subo aqui e finalizo o ponto, tá? Este aqui é o ponto alongado. Então, venho aqui do lado dele, faço um ponto baixo. Nesse ponto aqui do lado, tá? Ó, sempre vai ter que ficar esses dois aqui, ó. Um ponto baixo, outro ponto baixo em cima. E no do lado aqui, eu faço um ponto alongado. É o mesmo ponto, esse ponto aqui é o mesmo ponto da bolsa saco que já tem aqui no canal, então quem já fez a bolsa saco também vai conseguir fazer esse ponto aqui bem facilmente. Então já venho aqui por baixo dele, ó, pego uma laçadinha, ó, preste atenção na forma que você trabalha a agulha, tá, ó, vindo pra cá, não é assim por cima, é por esse lado aqui. E aí puxo aqui, finalizo o ponto. E assim sucessivamente, vai ser um ponto baixo do lado, do outro, eu pego o ponto. E assim sucessivamente até terminar toda essa carreira, tá? Então, é um ponto baixo em cima, outro ponto alongado do lado, ó. Tá? Vai ficar intercalado, um ponto alongado, um ponto baixo, um ponto alongado, um ponto baixo, ó. Do lado, um ponto baixo normal. E já venho aqui, ó, passo a agulha por baixo do ponto, pego uma laçadinha lá atrás e já faço esse ponto aqui alongado, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui por toda essa volta até chegar lá no finalzinho pra gente dar continuidade novamente. Prontinho, gente, ó, chegamos aqui no final. A gente terminou com um ponto alongado, conforme vocês podem ver. Aí aqui já tá crescendo, ó, a peça, tá? Chegou aqui, a gente vem aqui no primeiro ponto, novamente, ó. Pega essa laçadinha e joga aqui pra trás. Jogou a laçadinha aqui. A laçadinha aqui pra trás. A partir de agora, você vai prestar atenção como você vai terminar a carreira aqui e como você vai começar também, tá? Porque isso é bem importante para que a gente possa fazer, né, os detalhezinhos da bolsa, que é esse detalhe aqui desse ponto, tá? Então, a gente vai sempre ter que prestar atenção aqui
quando a gente finaliza a carreira e como a gente vai começar, tá bom? Terminei essa carreira assim, aqui eu já vou começar com um ponto alongado, tá? Então, o que é que eu faço? Já deixei a laçadinha lá atrás, né? Passo a agulha aqui, ó, bem embaixo do ponto. Vou lá atrás, ó, pego outra laçada, trago aqui pra cima. E aí, eu venho, a laçadinha que eu deixei lá atrás, ó, e vou trazer essa laçadinha por dentro dessa agora, ó, essa aqui da frente, tá? E aí, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto alongado. Já comecei com um ponto alongado. Aí, aqui do lado, ó, já faço um ponto baixo. Conforme vocês viram aí, a gente terminou assim, né? Com um ponto baixo abaixo do outro, né? E aí, sempre que você fechar a carreira, que tiver dois pontos baixos, né? Um em cima do outro aqui, aí você vai fazer esse mesmo procedimento que você fez agora, tá? Você passa a agulha já por baixo do ponto, pega a laçada, jogou a laçadinha lá para trás, né? Pega de trás e traz para frente, tá bom? Acho que vocês entenderam. Se você não entender, volta esse vídeo e assiste essa parte aqui para que você possa entender. Mas é bem simplesinho, você vai perceber a lógica na medida que você for fechando as carreirinhas e começando novamente. Sempre que terminar, ó, quando você terminar a laçada nesse ponto que tiver dois pontos baixos, um acima do outro, você vai fazer esse procedimento agora, tá? E quando terminar no ponto alongado, eu vou mostrar para vocês nas carreiras seguintes. E aí, eu fiz um ponto baixo, já venho pra cá, ó. Passo a agulha aqui debaixo do ponto, sempre a agulha vai ser passada aqui, ó, por baixo desse ponto aqui, tá? Tem dois pontos aqui, pontos baixos, um acima do outro, e a gente vai passar aqui no meio a agulha, tá? Então, já venho aqui, ó, por baixo do ponto, pego uma laçadinha lá atrás e trago ela aqui pra cima. Pronto, fiz esse ponto alongado aqui, do lado eu faço um ponto baixo. Aí, já venho aqui no próximo ponto, ó. Passo a agulha aqui por baixo. E já faço outro ponto alongado. E aí, ela começa a ficar com esse efeitozinho aqui. Aqui do lado, um ponto baixo. Aqui embaixo, passo a agulha por baixo do ponto, já faço outro alongado. Do lado, um baixo. E aqui outro alongado. E assim sucessivamente até a gente chegar lá no finalzinho da carreira novamente, tá? E aí, aqui, ó, termino com um ponto baixo, tá? Essa carreira. Então, ó, vocês vão perceber que ela já tá crescendo aqui, tá? E aí, a gente vem aqui no início, novamente, passo a agulha, pego essa laçadinha e jogo pra trás. Joguei essa laçadinha aqui pra trás. Agora, nessa carreira aqui, a gente vai começar, ó, como eu terminei aqui, o fechamento ficou justamente em cima do ponto alongado, a gente vai começar com um ponto baixo, porque aqui tem um ponto baixo, a gente vai fazer outro ponto baixo aqui em cima, tá? Então, ó, passo a agulha aqui, pego a laçadinha lá atrás, puxo, ó, puxo aqui e faço um ponto baixo, tá? Então, ó, vai ficar como se esse ponto baixo estivesse em cima desse. Fiz esse ponto baixo aqui, eu já venho pra cá, ó, fazendo ponto alongado, já passando por baixo desse próximo ponto que tá aqui. Então, passo a agulha aqui, vou lá atrás, ó, e já faço o ponto alongado.
tá? Então, sempre que terminar, né, que o fechamento ficar em cima do ponto alongado, a gente começa com ponto baixo. E sempre que terminar com um ponto baixo, né, um ponto baixo acima do outro, a gente começa com um ponto alongado, tá? Nesse caso aqui, ó, quando eu for começar essa carreira, quando eu vim aqui, quando a gente dá a volta, fazer todo esse contorno aqui que for fechar essa carreira, aqui a gente vai começar com um ponto alongado, tá? Justamente porque tem esses dois pontos baixos aqui, um quase acima do outro, né? Porque tá meio tortinho por causa que a gente puxa o ponto pra cá, mas é como se tivesse um acima do outro. Então aqui a gente já começa com um ponto alongado. E aí você vai dar continuidade. É só prestar atenção nesses detalhezinhos que são essenciais para poder fazer o fechamento. E aí você dá continuidade, ó. Sempre passando por baixo do ponto para fazer o ponto alongado. Do lado um ponto baixo e assim sucessivamente, ó. Já pula pra cá, faz o alongado. Do lado um baixo, ó, aqui já outro alongado. É bem simplesinho o processo, tá? Ó, já pula pra cá pra fazer o alongado. E aí a gente vai fazer isso aqui até chegar lá no finalzinho pra gente fechar, tá? Essa vai ser a última carreira que eu vou mostrar pra vocês, porque, como eu falei, o fio, né? Porque como eu falei, eu tô fazendo as etapas pra poder ensinar pra vocês, tá? A bolsa já tá prontinha aqui, conforme vocês viram. E aí eu tô fazendo cada etapa, né? Fiz o fundo, agora eu tô mostrando como é que faz o corpo. Também vou tirar a medida aqui desse fundo, tá? Assim que eu terminar aqui essa carreira, eu vou tirar a medida desse fundo também e do corpo da bolsa, para você ver a quantidade, para você ver o tamanho que você vai precisar fazer a sua. Outra coisa também, tá, gente? Esse ponto aqui, ele gasta mais fio, ele é bem lentinho, tá? Então, demora um pouco até finalizar toda essa peça, tá? Que ele, como é um ponto assim, meio duplo, né? Que a gente trabalha um acima do outro, ele é bem mais lento para terminar essa peça. Olha só o nozinho aqui, ó, desse fio, tá? É um fio residual. Então tem esse nó aqui, então vou tentar esconder ele. Deixar ele aqui pra trás. Pronto, pra não ficar aqui aparecendo na peça, tá? Prontinho, ó, terminei aqui com um ponto alongado. Venho aqui, ó. Prontinho, ó, terminei aqui com esse ponto alongado. A gente vem aqui no primeiro ponto inicial. Da mesma forma de antes, pega essa laçadinha e joga aqui pra trás, tá? Joguei ela aqui pra trás, lembra que eu falei pra vocês que a gente iria começar aqui com um ponto alongado? Então vai ser isso mesmo, passa a agulha aqui por baixo do ponto, vou lá atrás, pego uma laçada, deixa eu puxar um pouco pra diminuir, essa laçada tá muito grande, pronto. Deixa essa laçadinha aqui, vou lá atrás, pego uma laçada, ó, trago pra cá, essa parte da frente já, ó,
Vou lá atrás e pego a laçadinha lá de trás. Já trago a laçadinha lá de trás por dentro dessa da frente. E esse aqui é o primeiro ponto, ó, já é um ponto alongado, conforme eu falei pra vocês. Sempre que a gente finalizar o ponto embaixo de um ponto e um baixo, a gente já começa a carreira seguinte com um ponto alongado. E assim sucessivamente, ó. Fiz esse ponto alongado, aí aqui já faço um ponto baixo e dou continuidade ao mesmo processo. Um ponto baixo, um ponto alongado, ponto baixo, um ponto alongado, tá? Agora eu não vou dar mais continuidade, que eu já mostrei pra vocês como é que faz aqui, qual é a lógica de fazer aqui esse ponto aqui, o ponto alongado e o ponto baixo, e como você tem que fazer. Eu não vou dar continuidade porque eu só tenho pouco fio, conforme eu mostrei pra vocês. Eu só tenho aquela quantidade de fio e eu vou tentar finalizar toda a peça com aquela quantidade de fio, tá? Então eu não vou dar continuidade aqui a aumentar aqui o corpo da bolsa. Vou já pular para a próxima parte, que é essa parte aqui. Mas antes disso, eu vou tirar as medidas para vocês aqui com a fita métrica e falar a quantidade de carreira que a gente vai fazer aqui, que você vai fazer, né, no caso, para poder subir o corpo da sua bolsa, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá para as medidas, tá? Ó, a medida aqui da base, que você vai ter que fazer, ó, 24 centímetros, tá? De comprimento e de largura, não, 6 centímetros, tá? Essa base aqui tem, esse aqui é o tamanho do fundo dessa bolsa aqui. Conforme vocês viram aí no início, esse fio não tem elasticidade, mas mesmo assim, ó, ele ainda ajusta um pouco, mas ele não tem nenhuma elasticidade. E aí, agora que eu já expliquei pra vocês a lógica aqui de fazer as carreirinhas dos pontos, agora vou falar aqui quantas carreirinhas vocês vão precisar fazer na peça de vocês, tá? Eu vou contar junto com vocês aqui cada uma dessas carreirinhas aqui da base, da peça principal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? São 13 carreiras de pontos alongados, tá? Então, a gente vai contar aqui, ó. Aqui tem 1, 2 aqui e 3. E aí, você faz mais 10, se você quiser que a sua bolsa fique nessa altura aqui, tá? Ó, ela é dessa forma aqui, tá, gente? Isso aqui é só que eu dobrei pra ficar esse detalhezinho, mas ela é assim. Então, vou tirar a medida aqui da altura, né? Não vou contar essa basezinha aqui que a gente vai fazer agora. Então, ó, daqui pra baixo, ela tem de altura 13 centímetros e meio de altura, tá? No total aqui do corpo da bolsa. Então, se você estiver usando outro tipo de fio, tem que ficar com 13 centímetros e meio a altura, ok? São 13 carreirinhas, né? Contando com os pontos alongados, conforme, ó, 1, 2, 3 carreiras aqui. No caso, você iria fazer mais 10, tá? Para ficar do tamanho dessa bolsa aqui. Como eu falei para vocês, eu não vou dar continuidade, não vou continuar aumentando o corpo, já vou pular para essa parte aqui de cima do acabamento da peça, das aberturinhas para onde vai passar, por onde vai passar a alça, porque eu não vou refazer essa peça novamente. Essa peça aqui eu fiz exclusivamente para essa aula de hoje, tá? Para vocês aqui do canal. Então eu não vou fazer duas peças iguais. Por isso eu vou finalizar ela aqui e vou fazer aqui já essa partezinha aqui para dar continuidade usando o mesmo fio. Conforme vocês viram aí no início, eu não tenho muito fio, só tenho aquele restinho que sobrou dessa peça aqui. Eu não quero misturar o fio, talvez eu tenha que misturar para poder fazer a alça, mas aí eu vou ver no final aqui na medida que eu vou finalizando aqui essa peça, tá bom? Então é isso, então você vai fazer 13 carreiras contando esses pontos alongados, são 13 carreirinhas, tá? 13 centímetros e meio de altura. A medida do fundo eu já falei para vocês anteriormente, e esse é o tamanho da peça. Pode ser feito com outro tipo de fio essa peça? Pode sim, inclusive com o fio náutico, dá para fazer também, tá? Mas aí talvez você precise ajustar a quantidade de pontos, né, do início e também a altura da peça, né, já que o fio náutico ele é bem mais fino do que o fio de malha, tá? Então aí você faz esses ajustes. Então vou dar continuidade, vou desmanchar aqui, que eu não vou dar continuidade nessa carreirinha. Quando chegar no finalzinho, né, que você fizer as 13 carreiras, tá? As 13 carreirinhas aqui de cada um. Aí a gente vai fazer essa parte aqui, tá? Então, quando chegar no final das 13 carreiras, a gente vai passar a laçada lá pra trás da mesma forma. Só que aí, ó, quando você jogar a laçadinha lá pra trás, a gente vai pegar a agulha, passa no meio das duas perninhas daqui, tá? Desse ponto. E passa
na laçadinha lá de trás também. E aí puxa um pouco o fio aqui pra diminuir, pega uma laçadinha lá atrás e traz pra cá, ok? Trouxe essa laçada aqui, a gente já vai na outra correntinha aqui, nessas correntinhas, e vai fazendo pontos baixíssimos, ó. Pegou lá atrás, trouxe pra cá, ó, fazendo pontos baixíssimos. Aqui, por toda essa correntinha aqui de base, tá? Que é esse detalhezinho aqui que a gente vai fazer agora. Então, depois que fizer as 13 carreiras, você vai começar dessa forma que eu tô ensinando aqui pra vocês, tá bom? Então, ó, pontos baixíssimos. Só pontos baixíssimos por toda a lateral. E aí você vai fazendo só pontos baixíssimos por toda a lateral, tá? Não vai me fazer esses pontos baixíssimos agora, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo. Depois que você fizer as 13 carreiras, que você vai fazer esse processo aqui. Pelo amor de Deus, não vai fazer esses pontos baixíssimos aqui no meio da bolsa, não. Isso aqui é pro final. Como eu falei, é importante assistir o vídeo completinho para que você não fique com nenhuma dúvida. E aí eu vou trocar a agulha, tá? Cheguei aqui no finalzinho, no último ponto aqui da carreira de pontos baixíssimos, vou trocar a agulha, ó. Passo a agulha aqui por baixo, tá? Eu vou fazer aqui o fechamento bem parecido, igual nós estávamos fazendo anteriormente, tá? Então, ó, passo uma agulha mais fina por baixo aqui da correntinha do ponto inicial, ó. Pego a laçada. Com cuidado, ó. E trago essa laçada aqui pra trás. Vou puxar um pouco aqui pra diminuir. E aí eu troco de agulha novamente, ó. Abro aqui essas duas perninhas do ponto, passo a agulha e pego a laçadinha que tava lá atrás. Da mesma forma, anteriormente nós fizemos. Aí puxo o fio pra diminuir. Aí eu já puxo aqui, ó, o primeiro ponto dessa carreira de agora, tá? Então, ó, já venho aqui e dou continuidade fazendo esse ponto baixíssimo. Ó, e fiz 2. Pronto, fiz esses 2 pontos aqui, né, pontos baixíssimos. Vou pular 2 correntinhas de base aqui, porque essa aberturinha aqui vai ser por onde a gente vai passar a nossa alça, tá bom? Então, aqui eu faço uma correntinha aqui em cima, faço mais outra, né, já que eu vou pular 2, pulo essa e já venho aqui pra próxima. Na próxima, eu dou continuidade fazendo os pontos baixíssimos também, ó. Tá? Pontos baixíssimos. E aí vai ficar essa aberturinha aqui, ó. Que é essa mesma abertura daqui, que é por onde a gente vai passar a alça da bolsa, ok? Só que no caso ela não vai ficar aqui embaixo, né? Ela vai ficar já aqui em cima. E aí a gente pulou esses 2, dá continuidade aqui fazendo os pontos baixíssimos, tá?
No total eu fiz 7 pontos baixíssimos, tá? E aí eu vou me guiar dessa forma. Você vai fechar a sua bolsa para você saber se você tá fazendo no local certo. Não precisa nem contar essa quantidade de pontos, tá? É só você se guiar para você ver, ó, onde vai ficar exatamente a abertura. Do mesmo lugar que fica a abertura de um lado, tem que ficar a abertura do outro, ó. Ela tá bem aqui, então eu tenho que parar aqui também, fazer as duas correntinhas e já pular essas duas de base também. Ok? É só se guiar dessa forma aqui. Você fecha a peça e vê exatamente onde é que está a abertura de um lado para fazer do outro lado também. Nem precisa contar aqui essa quantidade de pontos que tem de um lado ou de outro. Eu não contei da outra, tá? Só contei agora para vocês. E aí, eu faço uma corrente, faço duas. E já pulo essas duas correntinhas aqui de base, ó. Pulo essa já venho para a próxima. E continuo fazendo ponto baixo. Vou fazendo ponto baixo até chegar ali do outro lado também para fazer a abertura. Aí vocês vão perceber, ó, que ficou no mesmo local, tá? Então você ajeita a bolsa, ó, tá no mesmo local. Tem que ficar, a abertura de um lado tem que ficar do mesmo lado da outra também. Então aí você não quiser contar, você nem precisa contar. É só você se guiar por essa questão aí que eu falei. Onde tá uma tem que estar a outra também. Pronto, meninas, entre uma abertura e outra aqui tem 16 pontos, tá? Mas você não precisa se guiar por essa mesma quantidade, é só você fazer dessa mesma forma que eu falei pra vocês. Você pode fechar, você pode deixar essas aberturas mais juntinhas, enfim, isso aí vai ficar a sua escolha. Chegando aqui, faz duas correntinhas, pula duas correntinhas aqui de base e dá continuidade aos pontos baixíssimos, tá? E aí dá continuidade aos pontos baixíssimos por toda a lateral. Ajeita bem a peça e mede aqui, ó. A abertura tá aqui, não. Então a próxima vai ter que ser aqui também, tá? Então você seguir aí dessa forma para que a abertura fique no local certo. Prontinho, cheguei aqui no final, vou trocar a agulha novamente.
fazer o mesmo esqueminha, ó. Leva essa laçada lá pra trás. E agora a gente vai fazer a última carreira de pontos baixíssimos, tá? Ó, passa a agulha no meio das duas perninhas. Pega a laçada lá de trás. Puxa e já faz um ponto. E aqui a gente vai fazer, contornar novamente, fazendo esses pontos baixíssimos, ó, por cima dessa correntinha também, das aberturas, tá? Ó. Vocês vão perceber que essas aberturas vão ficar no lugar certo. É só você, ó, se guiar, tá? Dessa forma aqui, que não tem como dar erro, gente. Ó. Tá? Se você se guiar dessa forma, não tem como dar erro, ó. Tá? Uma tem que ficar de frente para a outra. E você pode colocar ela mais para cá ou ela mais para cá também, tá? Para que fique aquela parte assim de fazer essa entradinha aqui, que é essa entradinha que tava antes, ó. Assim, tá? Não é obrigatório, você pode usar também ela normal, assim. Mas se você quiser fazer um detalhezinho a mais, é só dar uma dobradinha aqui, ó. E ela fica assim, ok? E aí você pode separar e ver quanto você quer separar essa abertura para finalizar aí a sua bolsa. E aqui a gente vai fazer a última carreirinha de pontos baixíssimos. Depois disso a gente já vai pular para a parte da alça, tá? Prontinho, meninas, chegamos aqui no final, fiz a última carreirinha, tá? E aí, ó, vocês vão perceber que à medida que você for fazendo essa carreira de ponto baixíssimo, ela começa a fechar mais a boca também, tá? Ó, ela dá essa curvadinha aqui. Claro que aqui tá bem pequeno o corpo, né? Não cresceu, ela tá bem mais curvada do que aqui, tá? Mas ela também deu uma fechada aqui, ó. Na largura também, ela deu essa fechadinha. E aí aqui, conforme vocês podem ver, as aberturas para alça já estão aqui, ok, tá? E aí, depois, na medida que você crescer, você coloca também ela pra dentro ou não. Aí você vai escolher. Aqui eu vou finalizar, vou ter que cortar o fio. Não queria cortar esse fio, mas eu vou cortar pra gente já pular pra parte da alça, ok? Então, vou cortar aqui. Já cortei o fio, ó. E eu só tenho essa quantidade aqui de fio pra fazer a alça, né? Claro que vai sobrar ainda, mas é por isso que eu não cresci muito essa bolsa aqui. Só foi de exemplo mesmo para vocês verem como é que funciona. Por isso é importante que vocês assistam todo o vídeo para não ter dúvida nenhuma, tá? Que eu mostrei cada processo. Mostrei primeiro como é que faz o fundo, o ponto e agora essa parte aqui, né? Do fechamento da bolsa do pontos baixíssimos aqui. Agora a gente vai para a parte da alça também, ok? Conforme eu falei anteriormente, essa bolsa aqui foi feita exclusivamente para essa aula. É por isso que eu não vou refazer essa peça. Só vai ser essa daqui mesmo, é a peça única. Não vou fazer outra. Por isso que eu fiz dessa forma aqui, para que vocês possam entender cada processo, ok? Lembrando que aqui são 10 carreirinhas. 10 carreiras aqui que vocês vão fazer, tá? Não vai deixar desse tamanho aqui, não. Você vai dar continuidade. Eu fiz 3 carreirinhas aqui, você vai fazer mais 10, que são 13 carreiras no total. Ok? E aí, sobrou essa quantidade aqui, eu cortei o fio, né? No último pontinho baixo ali, eu cortei o fio. E aí, a gente puxa a ponta do fio, pega a agulha mais fina, vem aqui no início, ó, tá? Do primeiro ponto, passa o fio, ó, pelo ponto, vem aqui atrás da peça, passa a agulha para que saia nesse meio, tá? Pra gente simular aqui, outro ponto. E prontinho, ó, fechamos aqui, tá? E aí faz o acabamento, vai escondendo essas pontas aqui por dentro desses pontos, tá? Não vou fazer isso agora, que eu quero adiantar essa peça. E agora a gente vai para a parte da alça, que é essa alça aqui, feita de tricotin, tá? Eu, inclusive, já tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensinei a fazer essa alça, o esquema é o mesmo. Só que eu vou ensinar para vocês como fechar, né? Para que ela fique assim, inteirinha, sem começo nem fim. E aí eu vou ensinar para vocês também como passar ela por dentro da peça. Então vamos lá para essa última parte, que é a parte da alça. Espero que vocês estejam entendendo até aqui. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Mas eu tentei mostrar para vocês da forma mais simples possível, mostrando cada etapa que eu usei para fazer a peça aqui, né? A primeira peça, a peça piloto
para que vocês possam entender tudo da melhor forma possível. Mas se você tiver qualquer dúvida, já vai deixando aqui embaixo também. Bom, gente, agora nós vamos para a parte da alça, tá? Esse modelo de alça aqui eu já ensinei aqui no canal, é aquele tricotinho, tá? Então, vou mostrar para vocês agora como é que a gente vai fazer ela também aqui, ó. Então, cruza aqui as duas perninhas, a gente vai começar com correntinhas. Então, aqui faço o primeiro nozinho, fiz esse nozinho aqui, eu vou fazer mais duas correntinhas. Então, ó, uma, duas. Fiz essas duas correntinhas aqui, a gente vai trabalhar aqui, ó, no primeiro nozinho. Aqui ficou como se a gente tivesse três correntinhas, tá? Contando com o nozinho inicial. Então, a gente vem aqui no primeiro ponto, ó. Laça o fio e deixa na agulha. Aí, a gente vai agora aqui também no nozinho inicial, como eu falei anteriormente, a gente vai fazer de conta que ele também é uma correntinha. Então, passa a agulha nele. É por isso que é bom não apertar muito, tá? Quando você fizer o nozinho inicial, não aperta muito. E laça também, ó, e deixa aqui na agulha. Aí você puxa a ponta para apertar um pouco aqui o ponto embaixo. Prontinho. Com essas 3 laçadinhas na agulha, a gente vai tirar a agulha das duas primeiras laçadas, ó. Ele vai ficar apenas com a terceira na agulha, tá? Apenas com essa terceira aqui, a gente dá outra laçada, ó, com cuidado, tá? Coloca o dedo nesse ponto aqui, no último, para ele não correr. Aí você vem dar uma laçada e passa por dentro, ó, do primeiro pontinho que tava na agulha. Feito isso, a gente vai pro próximo, ó. Coloca a laçadinha que já tava lá paradinha na agulha novamente, passa o fio e tira, ó, fiquei com 2, tá? Vai lá no último, passa a agulha, vai lá, pega uma laçada, ó, e passa por dentro dele também. E ficamos novamente com 3 laçadinhas na agulha. E aí a gente vai repetir o mesmo processo, ó. Tira a agulha dessas duas primeiras laçadas, coloca o dedo para não correr o fio aqui. Ó. Fiquei só com uma laçada na agulha, vou lá, passo o fio, ó. Fiquei com uma laçada na agulha, vou para a próxima. A mesma coisa, passo a laçada por dentro dela. Fiquei com as 2 laçadinhas na agulha e agora eu vou para a última laçadinha. Passo o fio, ó, e fico com 3. Fiquei com essas 3, eu vou tirar as 2 iniciais, fico apenas com a última, coloco o dedo aqui para o fio não correr. Passo uma vez, fiquei com a laçada, vou pro próximo, ó. Fiquei com 2 e vou para o último. Fiquei com 3, tá? Esse daqui é o processo. Na medida que você vai aumentando, você vai perceber que ele começa a ficar roliço, ficar redondinho aqui. Começa a se fechar, tá? Que é pra ficar dessa forma aqui, ó. É só dar continuidade, tá? Então, esse é o processo. Tem 3 aqui, tira as 2 primeiras, põe o dedo aqui para o ponto não correr. Ó, fica com uma, passa a laçada. Já vai pra próxima. Passou aqui, ficou com 2, já vai para a terceira e última. Ficou com 3, ok? É só esse processo aqui. Então, eu vou adiantar o vídeo e volto pra gente tirar a medida dessa alça para vocês verem quanto é que vocês vão precisar fazer. Mas aí vocês dão continuidade. Prontinho, ó, meninas, já terminei aqui. Cortei a ponta do fio, tá, ó. Deixei as 3 laçadinhas na agulha final. Ó. Esse aqui é o tamanho. Eu vou tirar agora a medida para vocês. Para você ter uma noção aí de quanto você vai precisar fazer, tá? Ó. 101 centímetros, tá? Foi o tamanho, ó. 101 centímetros. Foi o tamanho que eu fiz a alça dessa bolsa, tá? Então, se você quiser, você pode fazer bem maior, que é esse tamanho aqui, ó. Como vocês podem ver, essa alça, ela é inteira, tá? Ó, não reparem que o fio tá aqui, eu não fiz o acabamento ainda. Essa alça, ela é inteira, tá? Agora, a gente vai fechar uma ponta na outra. Temos 101 centímetros aqui nessa alça, tá? Se você quiser fazer ela maior, você também vai poder. E agora aqui, chegamos aqui no final, eu cortei a ponta do fio, tá? Deixa eu tirar aqui. Cortei aqui essa pontinha do fio e agora a gente vai tentar emendar esse fio aqui com essa outra ponta aqui. Só que aqui a gente vai ter que desmanchar esse início aqui até ficar assim, ó, 3 laçadinhas, tá? Então, a gente vai lá no início, onde a gente deu um nozinho inicial, puxa o fio. Ó.
Vai desmanchando um pouco. Vai puxando a ponta. Ó. Prontinho. Prontinho aqui, as 3 laçadinhas, tá? Ó, igual essa outra aqui, ó. Deixa eu tirar a agulha aqui pra mostrar pra vocês que aí também ficou 3 laçadas, ó. Deixa eu puxar esse fio aqui. Ó. 3 laçadinhas, da mesma forma que tem aqui essas 3 laçadinhas. Depois que a gente desmanchar aquele lado lá que tem um nozinho inicial, a gente vai pegar a ponta, deixa eu pegar outra agulha aqui mais fina, vou pegar essa daqui e vou passar, ó, por dentro de todos os fios, vou passar a ponta de um dos lados do fio por dentro dessas 3 laçadas, tá? Então, passa por dentro das 3. Dentro das 3 laçadinhas, ó. Passei aqui, tá? E agora a gente vai colocar na alça, tá? Um lado vai ficar as 3 laçadinhas assim, e esse lado aqui a gente tentou prender só pra gente poder passar, ó, por dentro das alças antes de fechar uma peça na outra, tá? Então, primeiro a gente vai ter que passar por dentro, ó, tá? Então, aqui é a peça, né? Então, aqui vai estar a peça de vocês, então você vai passar, ó, que é essa mesma alça aqui. Então, passa por dentro de uma, aqui, ó. Passa por dentro da outra também, tá? Aí a gente vira aqui, ó. Passa por dentro dessa outra abertura. E passa aqui também. Prontinho. E a alça vai ficar assim, da mesma forma da outra, tá? E agora, gente, ó, da mesma forma que essa aqui, tá? Ok? Ó, vai ficar assim. E agora a gente vai emendar uma peça na outra aqui, tá? A gente vai tentar emendar aqui esse lado com esse. Então, a gente já vem aqui onde a gente passou todo o fio por dentro das laçadas e tira. Prontinho, tirei lá o fio, já venho aqui, tá, gente? Agora isso aqui vai ser meio complicado de fazer isso, não vou mentir. Pra tentar encaixar, né? Eu tirei, ó, a parte que tava com agulha, eu tirei apenas uma laçada e deixei 2. Aí eu já vou pegar a ponta lá do outro lado, da outra lá, e vou passar por dentro de 2 das alcinhas aqui. Tá? Passei aqui por dentro de 2. Como vocês podem ver aí. Aí eu já venho aqui por dentro dessa outra, ó. Da outra laçadinha. A gente vai tentar simular esse mesmo ponto, seguindo o mesmo padrão, tá? Desse ponto. Essa aqui é a parte mais chatinha, porque não tem assim um jeito tão corretinho de fazer isso, tá, meninas? Ó. Tem que ir aí, ó.
É meio que simulando aí, ó. Não vai ficar perfeito não, tá, gente? Eu já tentei, mas eu não consegui que ficasse tão perfeitinho. Então, só vocês prestando atenção aqui nesse vídeo mesmo, que eu não sei nem como é que explica isso aqui. Tá vendo, gente, ó? Não vai ficando tão perfeito, não. Que eu realmente não peguei aqui qual é o padrão. Eu tô fazendo aqui uma gambiarra mesmo, tá? Pronto. As duas pontas se encontraram aqui. A gente vai dar um nozinho. Pra tentar esconder, tá? Dá outro nó. Tentar deixar esse nó por dentro dos pontos. Aí a gente vai escondendo aqui essa ponta de cada um dos fios. Pode ser colocado outro tipo de alça aqui, pode ser colocado outro tipo de alça também, tá? Se você tiver dificuldade aqui com essa alça aqui, porque até eu tive dificuldade para fazer essa alça aqui, para fazer esse fechamento da alça, eu tive, ó. Não vai ficar perfeito, tá? Se você souber uma forma aí que fique mais perfeitinho, deixa aqui nos comentários. Mas, ó. E você também pode fazer outro modelo, tá? Tanto aqui no canal quanto lá na minha página no Instagram. Tem vários modelos de alça que você pode usar pra colocar nessa bolsa aqui, tá bom? Então não se prenda a esse modelo aqui. Ó. E aí eu vou escondendo aqui o fio por dentro. Dos pontos, ó. Tô passando bem o fio pelo meio mesmo. Pronto, depois, ó, essa parte que ficou feinha, a gente vai puxar ela pra esconder ela pra cá, ó, nessa parte aqui. Então, ó, puxa ela. Prontinho, ó. E aí ajeita a alça, tá? Então essa parte que ficou lá, que a gente tentou emendar, você deixa ela pra essa parte de dentro da bolsa aqui, pra que ela não fique tão à mostra, ok? E aí, ó, a alça vai estar pronta igual essa daqui, ó. Aqui ficou aqui a emenda, só que ela ficou pra parte de dentro. Não dá pra ver
essa emenda. A mesma coisa você vai fazer na sua alça também, tá? Deixa essa parte da emenda para a parte de dentro. E pronto, meninas, esse aqui é o passo a passo, tá? Sua alça vai ficar dessa forma, igual nesse modelinho aqui. Se você tiver qualquer dúvida a respeito dessa aula aqui, deixa aí embaixo nos comentários, tá? Sua bolsinha vai ficar assim. Eu espero que vocês tenham entendido aí o processo, tá? São 13 carreiras, meninas, não esqueçam aqui, 13 carreirinhas. E eu também já tirei, né, a medida aí, conforme vocês viram, para você fazer direitinho, ó, o fundo vai ficar assim. E a alcinha dessa forma aqui, conforme eu ensinei para vocês agora, tá? Eu mostrei as etapas para vocês, como eu falei lá no início, eu não ia fazer o tutorial da bolsa completa. Essa aqui foi a quantidade do fio que sobrou, tá? Então, apenas com um tubo, deu para mim fazer toda essa peça aqui e dar início naquela partezinha lá da outra que eu mostrei para vocês também. Então, apenas com um tubo da Euroroma, o Ecomalha, deu para fazer essa bolsa aqui. Ainda sobrou essa quantidade. Então, se você estiver usando o mesmo fio, você vai conseguir fazer a sua também, ok? Então, é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo. Se você tiver qualquer dúvida a respeito desse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem bastante, que assim você ajuda a divulgar meu trabalho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!